Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Estratégia Descomplicada. Eu sou a Ju Cândido e hoje a gente vai estar conversando sobre um ponto essencial da experiência do cliente, ou melhor, da gestão da experiência do cliente, que é a gente entender a formação da hierarquia das necessidades para esse cliente. Bom, como vocês, leitores, já sabem, já viram, né? Em todo livro Estratégia Descomplicada eu faço um contraponto em relação às necessidades do cliente e às necessidades da empresa, porque os dois têm que se relacionar muito bem para oferecer a melhor experiência, não é mesmo? Mas aqui a gente vai conversar de uma forma muito básica em relação à necessidade, as necessidades do cliente e da empresa e por que elas têm que estar muito relacionadas. Primeiro grande ponto é que muitas vezes, e agora inclusive na pandemia está mais aguçado, a gente vê que as pessoas elas não estão preocupadas em ver a questão do bem-estar do consumidor, e sim apenas necessidades pontuais. Qual que é a diferença da gente pensar em necessidades pontuais e pensar no bem-estar? A partir do momento em que a gente pensa em necessidades pontuais, a gente desvincula o eu desse consumidor, desse cliente, de um determinado contexto, e a gente passa a pensar de uma forma muito específica sobre um ponto muito específico sobre ele. Faz sentido isso para vocês? O grande problema é que a partir do momento em que a gente pensa nesse ponto específico, a gente esquece de ver o todo e esquece de que ele precisa de outras coisas também para se sentir bem. O consumidor, ele não está buscando apenas a realização na compra de um produto, ele não está buscando satisfazer uma necessidade pontual com um serviço, ele está buscando o seu bem-estar em relação ao seu meio, né? Tem um exemplo, né? Um consumidor, ele não vai comprar uma Ferrari porque é um dos melhores carros, um motor super potente e aquilo vai ser muito bom para ele. Ele compra aquela Ferrari porque ele quer mostrar para os outros. Então a gente tem que entender essa questão da necessidade em relação a um contexto que esse consumidor está inserido. E a partir do momento em que a gente entende esse contexto, a gente consegue estruturar melhor nossas ações, ou seja, a nossa estratégia, a estratégia da empresa para oferecer a melhor experiência. Por quê? No começo, né, ali da base da pirâmide de Maslow, o que a gente tem? A gente tem que as primeiras necessidades desses consumidores são necessidades fisiológicas, né? Ou seja, os consumidores, os clientes, eles precisam se sentir bem em relação ao seu corpo, em relação ao bem-estar físico e à sua saúde, para depois eles pensarem, né, na questão da compra, na questão de relacionamentos e outras questões que envolvem o contexto dele dentro daquele cenário em que eles estão vivenciando naquele exato momento, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é com que as pessoas se sintam confortáveis e bem no nosso ambiente. O que a gente aprende com a pandemia? Que as pessoas estão muito preocupadas com saúde. A partir do momento em que eu mantenho a mesma coisa que eu oferecia antes da pandemia, estou passando realmente para os meus consumidores a percepção de que eu não estou nem aí para você. Ou seja, eu não estou tão adequado para receber você porque eu não estou pensando no seu bem-estar, eu estou pensando no meu, eu estou querendo o meu lucro, eu estou querendo que você compre. E aí a gente já tem um grande perigo, tá? Que é aquela percepção da empresa nela e não realmente no cliente. Então, geralmente são as empresas que elas não estão muito relacionadas com a experiência do cliente de fato, não tem essa filosofia no negócio, no máximo estão querendo melhorar seu atendimento. Fica a dica. A outra questão é que a gente tem que pensar na relação de conforto do consumidor, do cliente, naquele momento em que ele está em contato com a nossa marca. Isso independente se é um ambiente físico ou um ambiente online. No ambiente físico, né, a gente já comentou aqui dessa questão da pandemia, é a questão de arejar o ambiente, de ser um ambiente agradável, estar numa temperatura adequada, ter odores realmente adequados, um espaçamento para circulação que seja ok, né, ou até mesmo a questão do contato, né, se a gente pensar na pandemia, também de uma forma preservada. Já se a gente pensar no ambiente online, tem como a gente passar essa percepção, né, de segurança fisiológica para o cliente? Sim, até mesmo o tamanho da letra. Se o cliente ele não se sentir confortável, a gente está trabalhando com um grupo ali de idosos e a gente tem uma letrinha muito pequena, ele vai forçar muito a vista, a experiência dele não vai ser legal. é detalhe? São detalhes que fazem toda a diferença na experiência. A gente sabe aquela coisa de eu não sei o que essa empresa tem, mas não me encanta, não é tão legal. É um detalhezinho que fez toda a diferença na percepção de segurança, na percepção de bem-estar dele, ok?
Depois, no segundo momento dessa pirâmide, a gente vai ter a questão de construir a segurança. Então, depois que as pessoas estão bem, depois que as pessoas se sentem, né, saudáveis, estão confortáveis em relação àquele cenário, em relação àquela empresa, aí elas partem para a questão da segurança. E o que é a questão da segurança? A segurança é a segurança, logicamente, física, mas é a segurança de ter um emprego, ter como pagar aquela empresa, é a segurança de ter uma casa, é a segurança, enfim, né, de integridade, de não estar acontecendo um assalto, né, de não estar passando o seu cartão indevidamente em qualquer loja. Então o consumidor ele está preocupado com indícios que passem essa perspectiva de segurança para ele. Tá? E ele precisa estar se sentindo seguro, estar num momento realmente seguro para depois querer se relacionar com a sua empresa de fato. Tá? E esse relacionamento a gente tem no terceiro patamar ali dessa pirâmide, que é o momento em que aí ele está predisposto a começar a fazer relacionamentos. E esses relacionamentos aí tem a interação, relacionamento social, mas não envolve só o relacionamento do atendimento, né, da sua loja, da sua marca com esse consumidor. Mas a gente tem que pensar na relação social dele com a sua família, com o seu grupo de amigos, enfim, com seus colegas, na sua empresa, né? Então, essa questão da construção de relações sociais para o cliente se sentir bem e atingir as suas necessidades básicas é muito importante. Ele só vai pensar nessas relações depois que ele tiver suas questões fisiológicas e sua saúde tudo ok, sua segurança e a segurança do seu dinheiro, do seu emprego, né, do seu bem-estar físico, da sua integridade, ok, aí ele pensa nos relacionamentos, né, na situação de como ele está no seu meio, como ele interage no seu meio. E aí vale a gente ressaltar que quando esse consumidor ele está buscando relacionamentos, a gente tem uma relação entre o ser e o parecer muito forte. E além disso, a gente tem uma relação muito forte hoje de ver e ser visto. Tá? Por isso que o Instagram bomba, por isso que é questão de práticas sociais, de visibilidade, né, estão estouradas, as pessoas buscam muito. Por quê? Porque existe essa relação, essa necessidade das pessoas, como seres humanos, de se relacionarem, de buscarem a aprovação dos outros. E a gente tem que ver qual que é a relação dessa busca de aprovação dos grupos e a relação de grupo que os consumidores têm em relação à sua marca, porque a partir disso é o começo da criação de uma experiência. Tá? Então as pessoas elas interagem entre elas, não é só como o consumidor vai falar de você para os outros, mas é muito a questão de como ele se relaciona, o que aquela marca significa para ele e para os outros, né? Se a gente pensar em Disney, as pessoas vão para a Disney, gostam, usufruem, mas ninguém guarda aquilo para elas vão falar sobre, elas vão querer mostrar, vão querer postar, porque aquilo também é uma forma de realização social no seu meio. E a tua marca, como que proporciona essa experiência de realização no meio social ali dos clientes? Já parou para pensar nisso? E chegando no topo da pirâmide, ali no quarto patamar, depois que os relacionamentos já estão ok, depois que essa questão da segurança já está ok, depois que depois que a fisiologia tá tudo ok, é que a gente vai pensar, né, na questão relacionada à necessidade de autoestima. A autoestima é a valorização do eu, é como o consumidor, como o cliente se vê, como ele interage com ele mesmo, como ele se percebe em relação ao seu meio, como ele se gosta, autoestima. Então essa questão do eu é fundamental a gente entender para a gente proporcionar experiências. Então, assim, as experiências mais agradáveis para o consumidor são aquelas que fazem reforço da valorização do eu deles. Então a gente tem que entender o que pega no calo desse cliente, como que eu vou valorizar isso e fazer com que ele se sinta bem. Lembra lá do bem-estar? O bem-estar, né, é o fisiológico, o bem-estar em relação à segurança, o bem-estar do relacionamento e o bem-estar consigo mesmo, né? Então a gente tem que entender essa questão, e por isso que a gente falou aqui no patamar anterior dos relacionamentos, as pessoas buscam tanto aprovação, porque é uma fonte ali para a autoestima delas. E por último, lá no topo da pirâmide é que a gente vai ter a autorrealização.
que é onde as pessoas realmente buscam o quê? Elas buscam estar bem com a conquista dos seus objetivos pessoais. Você já parou para se perguntar qual que é o objetivo pessoal do seu cliente, do seu consumidor, e qual que é a relação da sua marca em direção a esse objetivo? Se você for um bem de consumo, um produto de baixo envolvimento, ou seja, algo que é baratinho, né, que é do dia a dia, que ele vai comprar por conveniência, talvez aquilo não faça tanto sentido em relação à busca do objetivo dele, mas por que não acompanhá-lo nessa trajetória? Isso é uma forma também de você criar experiência. Então veja que experiência não é só o atendimento, experiência é como a sua marca vai se portar em relação à vivência do consumidor em contato com a sua marca, independente de onde é esse contato. Fica a dica. Tá? Então a gente continua isso no próximo vídeo, falando um pouquinho sobre a hierarquia de necessidades da sua empresa para adequar a experiência para o cliente. Então, abraços e até a próxima, e não esquece de curtir esse vídeo, dar um like e seguir esse canal. Na próxima eu te conto mais. Até!